As 5 linguagens do perdão. Capítulo 2. Sinto muito. Manifestação de arrependimento. Aqueles de nós que sofreram bullying durante a infância ou que tiveram filhos vítimas desse abuso, sabem que as cicatrizes são profundas e duradouras. Mas alguns alunos do ensino fundamental no estado norte-americano da Louisiana estão aprendendo uma lição importante. Num recente encontro sobre combate ao bullying, numa cidade de Lafayette, a aluna Kiana Matiz, de apenas 7 anos, admitiu que havia praticado bullying contra colegas de classe. Disse que se sentia triste desde a morte da avó e achava que poderia descontar nos outros um pouco desta tristeza. Com o incentivo do facilitador As-Er Lyons, convidou 2 de suas amigas ao palco e pediu desculpas a elas. Depois pediu que a perdoassem e perguntou o que poderia fazer para consertar a situação. As meninas apertaram as mãos e concordaram em ser amigas. Eu me sinto bem melhor porque não estou mais aborrecida, disse Kiana depois do encontro. Uma de suas amigas, Nevaona Alfred, de 8 anos, disse que estava agradecida pela ajuda de Kiana e relatou que quando sofria bullying ficava muito irritada. Completou: só quero que sejamos amigas. Anos atrás, eu, Gary, estava assistindo a Oliver North, o famoso oficial militar e autor, falar sobre Jane Fonda em um programa de entrevistas. Ele citava os atos de traição que, segundo ele, Jane Fonda havia cometido durante a Guerra do Vietnã. O apresentador Alan Gomes disse, mas ela pediu desculpas, ao que North respondeu: não, ela não pediu. Ela disse que sentia muito, respondeu Gomes. Isso não é um pedido de perdão, disse North. Ela não disse, vocês me perdoam? Sinto muito não é um pedido de perdão. Além de suas diferenças políticas, Oliver North e Alan Gomes claramente não concordavam a respeito do que constitui um pedido de perdão. Talvez eles pudessem aprender uma lição com Kiana e Nevaona. Onde tudo começa. Em 2013, Lance Armstrong admitiu a Oprah Winfrey que havia trapaceado em relação ao doping, que havia mentido sobre isso e que havia processado pessoas inocentes como parte de seu plano para ocultar a verdade. O tempo dirá se sua confissão ajudará a salvar seu legado. Dizer que sente muito é suficiente? Talvez nem sempre, como veremos. Mas essa atitude de fato forma a base de nossa primeira linguagem do perdão. Manifestação de arrependimento. Manifestar o arrependimento é o aspecto emocional do pedido de perdão. É uma forma de alguém mostrar à pessoa ofendida que tem consciência da culpa, da vergonha e da dor causadas pelo comportamento inadequado. É interessante destacar que ao escrever o livro Tudo que eu devia saber na vida, aprendi no jardim de infância, Robert Fulmer inclui o seguinte como uma das coisas que ele aprendeu: diga que sente muito quando magoar alguém. Demonstrar arrependimento é fundamental aos bons relacionamentos. O pedido de perdão é gerado no ventre do arrependimento. Nós nos arrependemos da dor, da decepção, do inconveniente e da desconfiança que causamos.
O arrependimento se concentra naquilo que se fez de errado e no prejuízo que esse ato provocou na outra pessoa. A parte ofendida é tomada pelo sentimento de mágoa. Para ela é importante que o responsável por sua dor também a sinta. Ela precisa de provas de que aquele que a ofendeu tem a noção da mágoa que causou. Para algumas pessoas basta ouvir "e isso" daquele que está pedindo desculpas. Sem a expressão do arrependimento, elas não consideram o pedido de perdão apropriado ou sincero. As palavras mágicas. Um simples "sinto muito" pode produzir um grande efeito quando se trata de restaurar o relacionamento. Para certas pessoas, a falta dessas duas palavras faz uma grande diferença. Com frequência, as pessoas que magoam outras não percebem que se esqueceram dessas palavras mágicas, mas você pode ter certeza de que a parte ofendida ficará em silêncio até que as ouças. Permita que eu, Jennifer, compartilhe uma história pessoal. Tempos atrás fiz parte de uma seleção de mulheres que receberam prêmios de fim de ano por liderar pequenos grupos. Escolhi o meu por meio do catálogo de vendas apresentado por uma consultora e fiquei ansiosa para recebê-lo. Meses depois, eu ainda não havia recebido o produto que escolhera. Fiquei intrigada com o destino de meu pedido. Onde será que foi parar? Depois de certo tempo não tendo recebido nada, concluí que o produto que estava esperando provavelmente tinha sido extraviado. Na época achei que não valia a pena reclamar com ninguém. Para mim bastava ter gostado muito de liderar o grupo. Tirei o problema da minha cabeça com o seguinte raciocínio: fácil vem, fácil vai. Imagine minha surpresa quando recebi uma mensagem telefônica da consultora de venda, meses mais tarde. Ela informou que ao organizar algumas caixas, encontrou meu pedido. Encerrou a mensagem dizendo apenas que tomaria as providências para que aquele produto chegasse às minhas mãos. De minha parte, estava surpresa e feliz por receber algo com que nem contava mais. No entanto, havia uma coisa me incomodando naquilo tudo. Ouvi novamente aquela mensagem e confirmei minhas suspeitas. A consultora não havia mencionado nenhum pedido de desculpas pelo erro, nem manifestou qualquer tipo de arrependimento. Se tivesse pedido desculpas, eu teria aceitado na mesma hora. Como não poderia deixar de ser, fiquei com aquilo na mente por tempo suficiente para colocar no papel e refletir com que frequência eu fazia a mesma coisa. Será que consigo corrigir um erro quando deixo de assumir a responsabilidade por ele ou quando não me arrependo por tê-lo cometido? As palavras mágicas "sinto muito" teriam feito muita diferença para mim. Quero que ele compreenda quanto me magoa. Muita gente pode se identificar com a experiência de Jennifer. Karen vive em Duluth, no estado de Minnesota. É casada com Jim há 27 anos. Quando eu, Gary, perguntei a ela o que esperava de um pedido de desculpas,
Quando o marido cometia um erro, sua resposta automática foi essa: mas, mais que qualquer outra coisa, quero que ele compreenda quanto me magoou e por que fiquei tão triste. Quero que Jim veja a situação do meu ponto de vista. Espero ouvi-lo dizer: sinto muito mesmo. Peço que me perdoe. Ajuda muito quando ele demonstra verbalmente que sabe como seu erro me magoou. Quando Jim faz isso, sei que ele entendeu o que fez. E se o erro que cometeu foi muito grave, espero ver nele uma tristeza sincera por ter causado tamanha dor. Quando você diz muito grave, perguntei que tipo de erro você tem em mente. Algo como aquela vez que ele levou uma garota do escritório para almoçar sem me avisar. Fiquei sabendo por intermédio de uma amiga e fiquei muito magoada. Acho que se ele tivesse tentado se justificar, continuaria triste até hoje. Veja bem, meu marido não é o tipo de homem que convida outras mulheres para almoçar. Eu tinha certeza de que ela exercia algum tipo de encanto sobre ele, senão Jim não teria feito aquilo. Ele admitiu que eu estava certa e disse que sentia muito pelo que fez. Falou que também confiava que eu jamais sairia para almoçar com outro homem e que se eu o fizesse, ele também ficaria muito magoado. Garantiu que estava arrependido e que desejava nunca ter feito aquilo. Eu sabia que ele estava sendo sincero quando vi lágrimas em seus olhos. Para Karen, o cerne de um pedido de perdão é uma expressão sincera de arrependimento. O que o seu corpo diz? Se temos de fato a intenção de demonstrar sinceridade à pessoa que ofendemos, é importante que haja coerência entre a linguagem corporal e as palavras que dizemos. Karen citou as lágrimas de Jim como evidência de sua sinceridade. Veja o que disse outra mulher: sei quando meu marido sente remorso de verdade por alguma coisa errada que tenha feito, porque ele fica muito quieto e seus gestos passam a ser mais contidos. Ele pede desculpas usando uma voz bem suave e abaixando a cabeça. Para mim, isso é prova de que meu marido está realmente arrependido do que fez. Tenho certeza de que ele está sendo sincero. Robert e Katie são casados há 7 anos. Ao perguntar a ele como sabia quando a esposa estava pedindo desculpas com sinceridade, a resposta que me deu foi esta: percebo no olhar dela. Se ela me olhar nos olhos e diz que sente muito, sei que está sendo sincera. Mas se diz a mesma coisa casualmente, de passagem pelo quarto ou coisa assim, sei que ainda está escondendo alguma coisa. Um abraço e um beijo depois do pedido de perdão também ajudam a me convencer da sinceridade. Robert é um exemplo de que, às vezes, a linguagem corporal fala mais alto que a verbal. Isso é especialmente verdadeiro quando há um conflito entre esses dois tipos de linguagem. Por exemplo, certa esposa disse o seguinte: quando meu marido grita comigo e diz: eu já falei que sinto muito, mas seu olhar é duro e suas mãos tremem, é como se estivesse tentando me induzir a perdoá-lo. Para mim parece que ele está mais preocupado em seguir adiante e esquecer o problema do
que pedir desculpas de verdade. É como se o fato de eu estar magoado não fizesse nenhuma diferença. Vamos tocar a vida. Sente muito? Pelo quê? Um pedido de desculpas possui mais poder de impacto quando é bem específico. Luan assimilou essa ideia quando afirmou: espero que a pessoa que me pede desculpas diga exatamente o motivo pelo qual está tomando aquela atitude. Quando somos específicos, demonstramos à pessoa ofendida que temos a noção de quanto nossa atitude a magoou. Ao agir assim, concentramos a questão no erro cometido e no prejuízo que ele causou. Quanto mais detalhes consideramos, melhor para nós. Se eu, Jennifer, desse um bolo em alguém com quem tivesse marcado um cinema, não me limitaria a dizer sinto muito por não ter aparecido. Seria melhor para a outra pessoa se eu mencionasse todos os problemas que minha atitude provocou. Por exemplo, olhe, sei que você saiu de casa na hora certa e parou o que estava fazendo para me encontrar. Enfrentou o pior trânsito possível para estar aqui a tempo e teve de esperar muito, preocupada em saber se estava tudo bem comigo. Sei que não gostou de perder o filme e isso significa que minha negligência estragou o programa que você estava planejando. Por isso, posso imaginar sua decepção. Também sentiria o mesmo se isso tivesse acontecido comigo. Você tem direito de estar zangada, decepcionada, frustrada e magoada. Quero que saiba que sinto muito por ter sido tão irresponsável e digo isso com toda a sinceridade. Os detalhes revelam quanto compreendemos a gravidade de um erro cometido e o inconveniente que pode ter causado à pessoa ofendida. Que pedido de desculpas é esse? O arrependimento sincero não precisa de adornos. Não deve ser acompanhado de justificativas, de mas. Rodney, casado pela segunda vez há 3 anos, disse: sei que o pedido de desculpas da minha esposa é sincero quando ela diz: sinto muito. Sei que você ficou chateado quando gritei. Ela não fica me acusando de ter feito alguma coisa que a magoou. Minha primeira esposa sempre me culpava por tudo. Muitas pessoas com quem falamos durante nossa pesquisa deram depoimentos similares ao de Rodney. Ela pede perdão, mas depois diz que errou por causa de alguma coisa que eu fiz. Brenda se lembra bem de uma das tentativas fracassadas que seu marido fez de pedir desculpas. Aconteceu na noite anterior a um de meus seminários sobre casamento, no qual planejavam participar. O marido foi à festa de aniversário de um colega de trabalho, enquanto Brenda ficou em casa com os 4 filhos do casal. Como ele costumava trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã, ela tinha planos de passar o máximo de tempo juntos. Embora me visse zangada, ele saiu e disse que voltaria 1 hora depois, relata Brenda. 2 horas e meia mais tarde, quando todos nós já estávamos na cama, ele apareceu. Pediu desculpas, mas também disse que eu estava agindo como criança e, além disso, ele tinha direito de sair. Por mais que ele falasse,
Nada do que dizia estava ajudando, pois a intenção era me insultar. Tinha orado pedindo que quando ele chegasse, eu não reagisse mal, mas estava com tanta raiva que não deu certo. Toda vez que jogamos a culpa na outra pessoa, deixamos de pedir perdão e partimos para o ataque. Esse tipo de atitude nunca produz perdão e reconciliação. Megan é uma mulher solteira de 29 anos. Durante 3 deles, namorou firme. Ela contou: sempre que um pedido de perdão é seguido da apresentação de algumas justificativas pelo erro cometido, a desculpa anula a intenção original. Apenas admita que você me magoou ou decepcionou. Sem querer ou de propósito, não peça perdão e depois tente justificar o erro. Basta pedir desculpas. As irmãs Joanita e Jasmine viviam brigando. Ambas queriam manter um relacionamento mais agradável, mas nenhuma das duas sabia como fazê-lo. Perguntei a Jasmine se Joanita pedia desculpas quando perdia a calma, e a resposta foi a seguinte: ela pede desculpas o tempo todo, mas quase sempre termina seu pedido de perdão dizendo algo como: eu só queria que você parasse de me encher o saco. Sei que não sou tão educada quanto você, mas isso não quer dizer que eu deva ser tratada como lixo. Que tipo de pedido de desculpas é esse? Ela joga a culpa toda em mim. Perdão sem manipulação. Uma manifestação sincera de arrependimento não deve manipular o sentimento da pessoa ofendida, nem a constranger a reagir de maneira similar. Natália e Rian namoram há 2 anos e estão passando por uma situação complicada. Ela relata: de vez em quando Rian diz que sente muito por ter cometido algum erro, mas aí fica a expectativa de que eu fale a mesma coisa, mesmo quando não acho que deva fazê-lo, pois quem deu motivo e começou a discussão foi ele. Isso não funciona comigo. Quero que ele diga que sente muito sem esperar nenhum tipo de contrapartida. Se fizer assim, aí vou acreditar que está mesmo arrependido. Às vezes magoamos as pessoas sem perceber. Com certeza não foi intencional. Bons relacionamentos são potencializados quando há manifestações de arrependimentos por erros cometidos, mesmo quando não houve intenção de magoar. Se dou um encontrão em alguém que está saindo do mesmo elevador em que entrei, digo: me desculpe, não porque tive a intenção de fazer aquilo, mas porque me identifico com os transtornos e irritação causados por aquele encontrão casual. O mesmo princípio vale para os relacionamentos mais íntimos. Você pode não perceber que seu comportamento chateou seu cônjuge, mas quando isso vem à tona, então é possível dizer: sinto muito que meu comportamento tenha provocado esse sentimento desagradável em você. Não tive intenção de magoar. O arrependimento deve se concentrar na solução do problema causado pelo comportamento inadequado e na manifestação de solidariedade à pessoa que ficou magoada.
A falta de sinceridade também pode ser sinalizada quando dizemos "sinto muito" só para que outra pessoa pare de falar no assunto incômodo. Honda passou por essa situação logo no início do casamento. Meu marido fez uma coisa que prejudicou muito nosso relacionamento e se recusou terminantemente a pedir desculpas ou se arrepende quando por fim disse que sentia muito. Sua intenção era apenas encerrar a discussão. A atitude dele falou mais alto que as palavras, indicando que na prática ele queria dizer: pare de encher a paciência com isso. Estou me sentindo acuado. Ele não percebeu que havia feito uma coisa muito ruim que magoou demais. Espero que você seja capaz de me perdoar. Colocar o pedido de desculpa no papel é uma maneira de ajudar a reforçar a sinceridade. Escrever uma carta pode potencializar emocionalmente o processo do perdão, pois o cônjuge ou amigo ofendido pode ler o texto várias vezes. Além disso, quando alguém escreve, consegue deixar mais claro seu arrependimento e verbalizá-lo de maneira mais positiva. A seguir, você verá a carta de uma paciente que eu, Jennifer, atendo. Ela a recebeu do marido e me deu permissão para publicá-la. Querida Olivia, quero pedir perdão por ter chegado tarde esta noite e por não ter avisado que eu poderia me atrasar. Tão logo soube que isso poderia acontecer. Sei que você teve um dia difícil com as crianças. Queria muito estar em casa para poder ajudar a cuidar delas, ou pelo menos chegar na hora certa para aliviar um pouco seu peso. Fiquei com o coração apertado por volta das 6:30 da noite, quando peguei a mensagem que você tinha deixado quase meia hora antes, pedindo ajuda e que eu chegasse em casa na hora certa. Fico chateado só de pensar que, daquele momento em diante, você ficou na expectativa de que eu retornasse seu recado. Lamento que a falta de um bom ajuste de horários com meu chefe a tenha sobrecarregado hoje. Vou me esforçar para não deixar mais você na mão. Sinto muito e espero que você seja capaz de me perdoar. De seu marido, querido e arrependido, Jim. Olivia escreveu no fim da folha do papel, perdoado, e em seguida registrou a data. É claro que a manifestação de arrependido Jim convenceu a esposa, e ela sentiu que o marido estava sendo sincero e não hesitou em perdoá-la. O poder do sinto muito. Veja o que as pessoas a seguir têm a dizer sobre a linguagem do amor. Número 1, no processo do perdão, que é a manifestação do arrependimento. Marilyn, 53 anos, casada pela segunda vez há 11 anos. Meu marido comentou na frente de nossos amigos que eu estava gordinha e que comia muito. Mais tarde, naquela mesma noite, ele disse que sabia que a situação tinha sido muito constrangedora para mim e que sentia muito pelo que fizeram ao falar coisas tão desagradáveis. E eu o perdoei porque senti que ele estava sendo sincero. Vicky, 26 anos, solteira. Quero um pedido de perdão que vem do fundo do coração, que demonstra arrependimento sincero pela atitude que me magoou tanto. Em outras palavras, quero que a pessoa se sinta mal por ter feito
que eu me sentisse tão mal. Katina, 28 anos, casada há 2. Meu marido chegou em casa tarde, uma noite, mas pediu desculpa por ter me entristecido. Disse a ele que estava tudo bem, que eu compreendia. Aí ele continuou falando e comentou que não gostava de me decepcionar. Foi então que me senti melhor. Charles, 40 anos, casado há 2 décadas. Sei que ela está sendo sincera quando demonstra que se arrependeu de verdade, que entendeu como me sinto e mostra que está arrependida de ter me magoado. Ted, 34 anos, solteiro. Quero ter certeza de que a pessoa se sente culpada pelo que fez ou disse e se arrependeu mesmo. Para essas pessoas e muitas outras, a demonstração de arrependimento como linguagem do perdão é muito importante na cura e na restauração do relacionamento. Se você deseja mostrar a elas que está sendo sincero, então precisa aprender essa linguagem do arrependimento, cujos focos são o sofrimento provocado, a solução do problema e a relação entre esses 2 fatores. Isso significa deixar claro à pessoa ofendida que você está sinceramente chateado porque sabe que suas atitudes a magoaram. Essa identificação com a dor do outro cria um ambiente mais favorável ao perdão. Se você está disposto a demonstrar arrependimento, aqui estão algumas maneiras de expressá-lo. Declarações de arrependimento. Sei agora quanto magoei você. Isso me faz sofrer demais. Sinto muito pelo que fiz, com toda sinceridade. Estou me sentindo muito mal por ter decepcionado você. Deveria ter pensado 2 vezes antes de cometer aquele erro. Sinto muito pela dor que lhe causei. Na hora, é claro que não pensei no que estava fazendo. Nunca tive a intenção de magoar você, mas agora percebo que minhas palavras foram duras demais. Sinto muito por ter sido tão insensível. Sinto muito por ter traído sua confiança. Criei uma barreira no nosso relacionamento e agora preciso removê-la. Entendo que, mesmo que lhe peça perdão, levará um tempo para que você volte a ter a mesma confiança que tinha em mim. Oferecemos um serviço, mas não fomos capazes de entregar o que prometemos. Sinto muito, nossa empresa está em falta com você.